Nossa, eu até esqueci do microfone, né? Cadê? Pega. Tá aqui. Como você consegue fazer muito menos sujeira? E olha que eu pintei minha cara de branco. Ou seja, eu usei 3 quilos de pó de... Já errei, Mona Lisa. Nossa, por que tá difícil falar tão a palavra traduz? Olá, queer! Eu sou Lian e este é o Pisa na Bola, o programa que traduz para o Pajubá um dos esportes mais héteros do mundo, o futebol. E hoje nós vamos fazer uma coisa que todo LGBT mais gosta de fazer: julgar com gosto. Quem será que é a seleção que está servindo flop e servindo taça após os anúncios da convocação daquelas seleções que são favoritas para o Mundial 2026? Será que o Brasil está chegando naquela energia "she's giving that, but she's always serve"? Vamos ver isso juntos, agora mesmo, aqui no Pisa da Bola. Mana, para, pisa menos. Mana, para, pisa menos. Antes da gente começar, eu vou pedir para você seguir aqui o nosso canal, né? Então não deixe de apertar o sininho, apertar as notificações, dar o seu like no vídeo. Eu vou pedir que você faça isso porque me ajuda muito, hein? E aí a gente vai entrar, hein? Vamos entrar aí no assunto. Bem, se você está aqui no Brasil e se você está no algoritmo do Brasil, com certeza você foi impactado por algum conteúdo da seleção brasileira nas últimas semanas, né? A seleção brasileira já está disputando os jogos amistosos e, além disso, já anunciou os 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo. E se você está nesse algoritmo, você já recebeu a notícia de que o maior livramento da Bruna Marquezine foi convocado. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre as principais escalações dos times que são considerados favoritos para a Copa do Mundo, né? Então a gente vai falar sobre a França, a Argentina, a Espanha e também o Brasil, que também é uma das seleções que chega aí com possibilidade de brigar pelo título com um certo favoritismo. Além disso, tem outras seleções que estão correndo por trás, como a Inglaterra, o Japão, Senegal, Marrocos e também Portugal. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas e sobre a escalação que os técnicos anunciaram para a Copa do Mundo, beleza? São 26 jogadores que foram convocados por cada uma das seleções. Vamos ver como é que é, vamos entender melhor um pouquinho e eu vou falar para vocês quem tá aí mais servindo taça e quem tá meio que servindo energia de flop para essa Copa do Mundo. Afinal de contas, a Copa do Mundo é isso, galera. A Copa do Mundo é um grande reality show reunindo 48 seleções, 48 países. Eles entram dentro de uma casa e apenas um vai sair com um título. Seja uma campeã tipo Juliette ou seja uma campeã como a Ana Paula Renault, né, que uma sofreu mais do que a Ju ou outra já chega como favorita. Todas as seleções chegam na Copa do Mundo com o sonho do título. Nem todas as seleções são as grandes favoritas ou têm histórico, bagagem para conquistar essa taça. Mas todo mundo chega com uma possibilidade de brigar. E é aquilo, galera. Muitas vezes vai acontecer um jogo só entre uma seleção contra outra. E em um jogo único, tudo é possível. O futebol é uma das coisas mais imprevisíveis, assim como a cabeça da RuPaul. Nossa, eu fugi total do script agora, mas vamos lá. Vamos começar então pela atual campeã do mundo, a Argentina. A Argentina foi campeã em 2022 e está voltando para 2026 com um certo favoritismo. Ela fez um processo diferente de divulgação dos jogadores selecionados. Isso não é diferente do Brasil, mas não é tão diferente de outras seleções, tá? Algumas seleções realmente fazem esse processo, que é anunciar 55 jogadores que fazem parte de uma pré-seleção e depois, no dia 30 de maio, a seleção argentina anunciou os 26 que vão para a Copa. Quando isso acontece, galera, o que normalmente acontece? O técnico ele anuncia aí os 55 que podem estar na seleção e meio que já começa a treinar junto com esses jogadores. Eles já começam a ir para uma concentração para poder treinar. E depois o técnico corta até chegar em 26. Caso aconteça de algum jogador ser lesionado no período antes da Copa do Mundo, ou até mesmo uma semana antes dos jogos começarem, ou até mesmo em alguns casos, como o caso do goleiro, ele se lesionar,
essa lista dos 55 vai servir como base para uma outra convocação, para uma substituição. Então, em alguns casos, isso é bem útil. Os eternos herdeiros de Evita Peron vão para mais uma Copa do Mundo com um certo favoritismo. E eles misturam juventude com experiência. Muitos atletas que foram campeões de 2022 estão voltando e agora eles estão trazendo os novos atletas que vão ser, muito provavelmente, o futuro da seleção. Essa mescla, normalmente para a Argentina, dá muito certo, porque a Argentina é um celeiro de atletas, é um celeiro de talentos, né? Assim como o Brasil. E isso é prova que a Argentina já é atual campeã e já conquistou esse título algumas vezes. Então, esse ano pode ser, sim, mais uma vez que a Argentina chegue até a final e conquiste o título. Ela chega como uma favorita, não tão forte como em 2022, mas chega como uma favorita. Quem é o grande destaque da escalação da Argentina? Galera, nas últimas 4 Copas do Mundo, não tem outro destaque senão Lionel Messi. Lionel Messi, muito provavelmente você já ouviu falar dele, ele é considerado como o GOAT, a cabra, um dos melhores jogadores da história. Muitas pessoas colocam ele no mesmo patamar que Pelé e Maradona. Para você ter ideia, o Lionel Messi já foi eleito o melhor do mundo 8 vezes. 8 vezes. Então, assim, o cara realmente é um alienígena do futebol. Ele joga acima da média. É difícil comparar qualquer jogador com o Lionel Messi, embora muitos façam uma comparação com o Cristiano Ronaldo, que é um jogador de Portugal, também conhecido aqui no Brasil, supostamente ex-afé de Andressa Urach. E como eu falei para vocês, galera, o Messi, ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 8 oportunidades. A última vez aconteceu em 2023, um ano depois da Copa do Mundo de 2022. E aí foi um fato inédito, porque atualmente o Messi não joga mais em um time europeu. O Messi fez uma carreira jogando no Barcelona, da Espanha, depois ele jogou no Paris Saint-Germain e atualmente ele joga no Inter Miami, lá dos Estados Unidos. Ele se tornou o primeiro jogador da história a ganhar o título de melhor jogador do mundo e não estar atuando no futebol europeu. Isso é muito estranho, é muito raro. E assim, mostra também como é que os europeus eles têm uma dificuldade muito grande de olhar para fora do seu umbigo na hora de selecionar os melhores jogadores do mundo, né? Tipo assim, só é melhor do mundo se você jogar na Europa. Não é bem assim, né, galera? Mas para europeu é. E para você entender o que é o título de melhor jogador do mundo, vamos fazer uma comparação? Vamos pensar no Grammy. O Grammy tem o IOT, que é o álbum do ano. Esse é o principal prêmio do Grammy. E a pessoa que mais conquistou IOT na história do Grammy é a Taylor Swift, com 4 títulos. O Messi tem 8 de melhor jogador do mundo. Então, assim, é realmente um título que reúne, no caso do futebol, jornalistas, jogadores, técnicos de futebol da seleção, capitães da seleção nacionais, todos eles votam para selecionar o melhor jogador do mundo. E o Messi é o maior vencedor disso, ganhou em 8 oportunidades. Então, assim, realmente ele é um cara fora da curva, não tem como fazer. É chover no molhado falar o tão bom que o Messi é. E aí, galera, aí que pega, porque essa é a última Copa do Mundo do Messi. Então, esse ano, você vai ver hétero chorando do começo ao fim. Se o Messi vai para a última Copa do Mundo dele, da carreira dele, pela Argentina, a gente tem um outro lado agora, que é um grande destaque do futebol italiano, um jovem jogador que está chegando para a sua primeira Copa do Mundo, Nico Paz. Nico Paz tem 21 anos e ele foi o destaque do time do Como. Como? Como? Isso mesmo. Como? A cidade paradisíaca onde tem o Lago Como e se tornou um destaque, se tornou assim um destino favorito para celebridades de Hollywood, cantores, até mesmo a Anitta com o seu Samsung. Oi, Itália. Nossa, oi, tá tudo branco? Oi, alô? Gente, oi, Itália. Agora sim. Oi, Itália. Para vocês terem uma ideia, o Nico Paz ele foi o principal jogador do Como, que é esse time da Itália. O Como, até então, nunca tinha disputado
uma competição europeia, ou seja, ela nunca tinha saído das competições do próprio país. E esse ano, Nico Paz foi um dos responsáveis por classificar o seu time para a Champions League, que é tipo a Libertadores da América. Vamos fazer um paralelo aqui com o Brasil para a gente poder entender? Eu sei que você conhece um time de futebol brasileiro que foi para a última Copa, que está na última Libertadores, está na Libertadores deste ano, que é pequeno, e você conhece sim, porque você é tão fofoqueira como eu, e você vai saber do que eu estou falando. Quer ver? Guardadas as proporções, o Como é como se fosse o Mirassol. Sabe o Mirassol? Esse mesmo. O Mirassol, que é o time do Yuri Lima, ex-namorado da Isa. Né? Você sabe dessa história porque supostamente o Yuri traiu a Isa enquanto jogava no Mirassol. Atualmente, o Yuri ele está aposentado do futebol, não voltou mais a jogar futebol. Na verdade, ele estava jogando ali em times da segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Mas até então ele não está mais jogando. E o Mirassol, que foi o time que ele defendeu, disputou o Campeonato Brasileiro no ano passado, a Série A, e conseguiu ficar na 4ª posição. Isso significa que o Mirassol está disputando a principal competição da América Latina de clubes, a Libertadores, esse ano. Inclusive está nas 8ª de final. Isso é muito grande, porque é uma cidade pequena, do interior de São Paulo, que chega na primeira temporada na Série A e vai para a Libertadores. O Como fez algo muito parecido. A diferença é que o Como não é um time que nunca tinha disputado a primeira divisão. Ele já havia disputado a primeira divisão, mas voltou depois de muitos anos, de décadas, disputou a Série A e conseguiu a classificação para a Champions League, na frente de times que são assim muito maiores em termos de tradição, como, por exemplo, o Milan, onde jogou Ricardo Kaká. Sabe o Kaká? Jogou no Milan. Ele que é filho de Deus. Até chegou a doar o prêmio de melhor jogador do mundo para a igreja. Então o Nico, ele é o principal jogador desse clube. E levar um clube pequeno para uma disputa de Champions League é algo muito grande. Para vocês terem ideia, o Nico Paz, ele é um jogador que foi emprestado para o Como pelo Real Madrid, que é um dos principais clubes da Europa. E agora o Real Madrid quer recomprá-lo. E tinha uma cláusula no contrato que permitia o Real Madrid fazer essa recompra por um valor mais baixo. Então, assim, o Nico está valendo muito nesse momento. E ele pode ser, sim, um atleta que vai fazer um diferencial nessa competição. Aí é que está a vantagem da Argentina. Misturar experiência com aqueles jogadores que sabem chegar em uma competição dura, como uma Copa do Mundo, e conseguem chegar até a final, com juventude talentosa, que está levando clubes menores em lugares que nunca se imaginou. A Argentina vai chegar forte sim para a Copa do Mundo, mas não necessariamente ela chega tão forte como 2022. Ela, na minha opinião, não é a grande favorita para conquistar esse título. E vai ser um pouco engraçado acompanhar a seleção argentina na Copa do Mundo, porque a gente vai acompanhar o maior choro dos héteros da face da Terra. Nessa Copa do Mundo, para vocês terem ideia, vários atletas vão se aposentar e essa provavelmente vai ser a última Copa do Mundo de muitos deles. Vamos fazer uma pequena lista? Eu acho que você já ouviu falar de alguns desses nomes que eu estou falando. O Messi, Lionel Messi, está indo para a sua última Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo está indo para a sua última Copa do Mundo com Portugal. O Modric, Luka Modric, é um jogador de meio de campo da Croácia, que eliminou a seleção brasileira na última Copa. Ele foi um dos principais jogadores da Croácia e também está indo para a última Copa do Mundo. Então, assim, gente, preparem-se, porque vai ser um tango melodramático para qualquer jogo da Argentina. Tudo que o Messi fizer, desde o momento que ele pisar em campo lá em qualquer jogo nos Estados Unidos, no México ou no Canadá, todo mundo vai estar falando sobre a sua última volta, o seu último baile, o seu último tango. E assim, todo mundo vai chorar enquanto estiver comentando o jogo da Copa do Mundo. É sério, vai ser assim. Vocês sabem como é que é, né? Homem hétero ama mais homem hétero do que qualquer outra coisa. A Argentina caiu no grupo J, ao lado de Áustria, Argélia e da estreante Jordânia. Muito provavelmente a Argentina vai passar na primeira posição nesse grupo.
Sabe o que é engraçado? No ano passado, na Copa que a Argentina foi campeã, ela estreou com derrota para a Arábia Saudita. Então, assim, algumas surpresas, sim, podem acontecer. Sabe quando começa a ficar um pouco mais complicado para a Argentina? É no mata-mata. Porque o confronto dos 16 avos de final já pode ser contra o Uruguai, clássico sul-americano. E aí pode ir para qualquer lado. Mesmo a Argentina sendo favorita contra o Uruguai, num confronto direto, num confronto que você fosse racionalmente pensar, numa Copa do Mundo, o Uruguai pode surpreender sim. E ali, meu filho, a gente tem um histórico, né, no Brasil, que tem uma rivalidade muito grande contra a Argentina. Os homens héteros estão assim, ó, fissurados em ganhar da Argentina. Mas a rivalidade uruguaia com a Argentina é muito maior e tem muito mais elemento político histórico nessa rivalidade. Então, assim, o uruguaio eliminar argentino vai ser, assim, o deleite para eles. E vice-versa. Então, aí começa a complicar para a Argentina. Complicado também seria um confronto de oitavas ou quartas de final, que ele pode pegar a França. Então, assim, quando cair para o mata-mata, fica mais complicado para a Argentina. A Argentina, na última Copa de 2022, passou um perrengue para poder eliminar os Países Baixos, né, também conhecido como a Holanda. Conseguiu e foi campeã. Então tudo é possível, mas eu não colocaria a Argentina como a favorita, a principal favorita para esse título. Não acredito que ela vai chegar ao bicampeonato consecutivo. A Argentina, ela chega com um pote de Miss Bumbum que não soube se valorizar ao longo do tempo. E ela não soube valorizar essa imagem de Miss Bumbum. Então, por isso, para mim, ela chega até pelo menos as quartas de finais. Agora a gente vai falar sobre a atual vice-campeã do mundo e uma das seleções mais fortes que servem sim is given taça do mundo. O look dela é assim, babadeiro. A França. Para vocês terem uma ideia, a França chega nessa Copa do Mundo com uma energia de Sasha Colby. É isso mesmo. Ela já sabe que a coroa é dela e ela só tá indo lá para buscar e ela só perde para ela mesma. A França tá muito poderosa. Ela tá mais forte do que 4 anos atrás, quando ela foi vice-campeã mundial, e também há 8 anos atrás, quando ela foi campeã mundial. Ela é favorita e ela é, por exemplo, nesse momento, a líder do ranking da FIFA. Ela chega para a Copa do Mundo liderando esse ranking. E aí que tá engraçado, é isso que é mágico, porque tem uma maldição nisso que pode punir a França e talvez ela nem passe na primeira fase. Olha que engraçado. Lian, que maldição é essa, Lian? É um fato curioso que acontece na Copa do Mundo. Desde que o ranking foi criado, em 1993, a seleção que chega na primeira posição, né, do ranking anunciado antes da disputa da Copa do Mundo, que nesse ano é a França, nunca chegou na final. A seleção que é a primeira colocada nunca chegou na final, sempre decepcionando no meio do caminho. Talvez a energia, a expectativa, a pressão também aflite um pouco esses jogadores e deixem eles um pouco nervosos. Mas Copa do Mundo é isso, galera. Copa do Mundo tudo pode acontecer. Mbappé continua sendo o grande destaque da França. Ele é o atacante do Real Madrid e ele chega com uma possibilidade de bater o recorde de Miroslav Klose, o alemão Miroslav Klose, e se tornar o maior artilheiro da história de Copas do Mundo. Atualmente, Mbappé tem 12 gols em Copa do Mundo e ele pode superar os 16 que Miroslav Klose tem. Para isso, ele precisa aí fazer 4, 5 gols na Copa do Mundo. É muito gol, é verdade. Mas na última Copa, em 2022, ele fez 8. E a França, né, o elenco da França, galera, é praticamente um All-Stars. Um All-Stars bom. Porque quando você olha para o banco de reservas, só tem jogadores bons. O time titular só tem jogadores bons. E o banco de reserva também. A base da seleção é praticamente o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions League. Ele ganhou esse título no dia 30 de maio, jogando contra o Arsenal da Inglaterra. E aí a gente tem uma coleção de jogadores que se destacam individualmente em seus times, sabe? Então, assim, é complicado, é realmente uma seleção muito forte. Quais são esses jogadores de grande destaque, né? A gente pode citar alguns, como o Michael Olise. O Michael Olise, ele é um jogador que tem uma história muito engraçada. Ele fez toda a sua base
disputando jogos pela seleção da Inglaterra. Ele atualmente joga na Alemanha, ele não fala francês, nunca morou na França, mas tem descendência francesa. E na seleção principal, na hora de escolher a seleção principal para jogar, escolheu jogar pela França. E ele é um grande destaque do Bayern de Munique, que é um time alemão, e também foi muito bem na Champions League, chegou na semifinal. O Michael Olise, ele é muito novo, e ele traz juventude para esse ataque da França, assim como o Ryan Cherki, que está jogando pela primeira vez no Manchester City e também foi destaque, assim como o Dembélé. Dembélé é bicampeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain e foi eleito atualmente como o melhor jogador do mundo. Então, assim, o ataque francês, ele é extremamente poderoso. Sabe onde que está a fraqueza da França? Na defesa. A defesa da França não consegue ser tão forte como o meio de campo e o ataque. E outra, galera, sabe o que tem aí a favor da França? É que a França, além de ter a base de 2022, ela manteve o mesmo técnico das últimas 2 Copas, o Didier Deschamps. Inclusive, essa vai ser a última Copa que ele treina a França. E eles chegaram em 2 finais com o Didier Deschamps. Então, assim, para além de ter uma juventude muito talentosa, um time muito experiente, chegar na final para a França se tornou um hábito. Então essa pressão, esse nervosismo, às vezes não pega tanto, sabe? Porque eles estão acostumados a chegar na final. E essa seleção, esse é o perigo, porque o Didier Deschamps consegue passar essa energia vencedora para o clube, para o time. Então é o caos assim para a gente. Qual que é o grande problema para a França? É a maldição de chegar na primeira colocação do ranking da FIFA. Mas brincadeiras à parte, né, com essa maldição, é porque todo mundo vai olhar para a França. Todo mundo vai entender que a França é a grande favorita para essa competição. E nisso você treina mais, você se prepara mais, você entende mais e prepara mais armadilhas táticas para poder enfrentar a França. Então, assim, as seleções que vão enfrentar a França vão estar mais preparadas para enfrentar a França. E a França vai ter que tirar sempre um coelhinho da cartola para poder se destacar. É como se você estivesse disputando com a Sasha Colby realmente o Drag Race. E a Sasha Colby, se ela não tivesse ali o tempo todo tirando um coelho da cartola, se destacando, ela não ia levar essa coroa. A gente já viu várias vezes isso, uma grande favorita que perde a disputa porque simplesmente acomodou. Isso pode acontecer com a França. Tomara que aconteça. Beleza, galera, a gente já falou de 2 favoritas, né? As 2 finalistas da última Copa do Mundo. Vamos continuar na Europa e vamos falar de uma outra favorita? A Espanha. A Espanha já mostrou para o mundo que pode sim ser campeã, mas isso foi num longínquo ano de 2010, na Copa da África, quando Shakira conheceu Piqué e tudo começou. Em 2022, por exemplo, a Espanha chegou como favorita, ela chegou a ser considerada como a seleção que poderia fazer uma grande Copa e decepcionou totalmente. Logo na primeira fase, empatou com a Alemanha em um jogo muito difícil e perdeu para o Japão. Inclusive, a derrota para o Japão entrou para a história, porque o segundo gol japonês, a bola ficou assim em cima da linha por milímetros. E por muito pouco, a Espanha e a Alemanha não caíram fora da Copa do Mundo na primeira fase, num grupo que tinha Japão e Costa Rica. No final das contas, o Japão passou em primeiro, a Espanha passou em segunda e ainda encontrou o Marrocos. A Espanha enfrentou o Marrocos nas oitavas de final e foi eliminada nos pênaltis depois de empate por 0-0. Então, assim, a Espanha tem potencial para ganhar a Copa do Mundo? Tem, mas a Espanha ela sempre é uma incógnita. Ela chega com um certo favoritismo há muitos anos em muitas Copas e decepciona, sabe? Só que alguma coisa pode mudar essa energia de flop da Espanha. O que acontece? É que em 2022 a Espanha chega para a competição como a vencedora da última Eurocopa. E ela tem uma base muito jovem. São vários jogadores jovens que estão aí disputando e que são os talentos e as apostas para a Espanha para poder conquistar esse título. Se a experiência, a inexperiência lá pesou em 2022, talvez não pese tanto agora em 2026 por conta desse título europeu em cima da Inglaterra. Só que assim, ainda conquistando esse título, ainda sendo campeã da Eurocopa de uma maneira até com um futebol com muito elogiado, muito bem visto na Europa,
A Espanha ainda tem jogadores muito novos para poder apostar. E isso pode ser um calcanhar de Aquiles, assim, isso pode ser um azar. Eu não sei como é que vocês são, se vocês gostam mais de novinhos ou de Kakura, mas será que esses novinhos espanhóis vão conseguir chegar lá? O título da Eurocopa foi fundamental, não apenas para credenciar a geração, não apenas para dar força para a Espanha, mas também para mostrar o que os héteros gostam de chamar de cancha e nós, LGBTs, chamamos de rodagem. A experiência mesmo, né? Então, diante de um grande desafio, que foi a Eurocopa, a geração Z conseguiu mostrar que não queria fugir do trabalho, mostrando aí, contradizendo dados, né? E entregaram Kant, assim, foram campeões, ganharam da Inglaterra, e isso pode ser bastante interessante. Mas olha só, vamos aos fatos aqui, porque a gente vai falar de um jogador que é o grande destaque da Espanha, é uma grande aposta da Espanha, ele chega lesionado para a competição, então ele não vai jogar os primeiros jogos, mas ele é a grande aposta para ser um dos destaques, e é a primeira Copa do Mundo dele. Sabe quem é? Lamine Yamal. O rapaz tem 18 anos de idade. Imagina a sua seleção apostar tudo que ela quer apostar, toda a expectativa em um garoto de 18 anos de idade. É complicado, mas ele já foi campeão da Eurocopa, então talvez seja possível. Mas falando de Lamine Yamal, eu acho que agora a gente tem que passar pelo... Vamos ver como você está, Kakura? Check! Quando Lamine Yamal nasceu, o que estava acontecendo? Como é que estava o mundo? Vamos saber? Vamos pensar? Olha só. Quando Lamine Yamal nasceu, a Britney Spears estava vivendo o seu auge da luta contra os seus pais e estava raspando a cabeça em um surto. Quando Lamine Yamal nasceu, a Amy Winehouse estava viva e estava lançando o seu hit Rehab. Quando Lamine Yamal nasceu, Rihanna estava convidando todo mundo para se proteger da chuva com o seu hit Umbrella, enquanto Beyoncé estava convidando todo mundo a ser socialista no seu Vamos para a Esquerda Irreplaceable. Quando Lamine Yamal nasceu, estava acontecendo o lançamento do primeiro iPhone. Quando Lamine Yamal nasceu aqui no Brasil, Sandy e Júnior estavam fazendo disband. Deu para entender? Se sentiu velha? Pois é. Para além do Lamine Yamal, existem outros jovens que são as grandes apostas da Espanha para poder conquistar esse título. Um deles é Nico Williams, que tem um pouco mais, ele é um pouquinho mais velho que o Lamine Yamal, mas ele também fez uma dupla muito forte com o Lamine na época da Eurocopa. Os dois foram grandes destaques da competição e foram os principais jogadores que ajudaram a levar a Espanha ao título. Então isso credencia eles como atletas que têm essa capacidade de suportar pressões fortes. Só que assim, Copa do Mundo, galera, é outro mundo. É o mundo inteiro olhando. É uma expectativa muito forte. É Shakira fazendo música, sabe? A Shakira não faz música para a Eurocopa, gente. Então a pressão é totalmente diferente. Outros jovens que vão estar aí ajudando, compondo o elenco para poder ajudar a Espanha a brigar pelo título são Gavi, Fermín López, Dani Olmo. Todos eles têm mais ou menos, têm menos de 25 anos ou um pouquinho mais. Então, assim, é uma seleção muito jovem, galera. Essa juventude, ela é o ponto forte, porque você tem muito fôlego para correr em cima do zagueiro, mas é o ponto fraco, porque você tem muita inexperiência em campo. Lamine Yamal, por exemplo, está indo para a sua primeira Copa do Mundo. Não dá para saber se esse talento todo vai ser refletido dentro do campo. Ele pode sentir essa pressão. Ah, e vale uma curiosidade interessante. Eu falei do Real Madrid um pouco antes, como um dos clubes maiores, né, um dos maiores clubes da Europa. E a gente vai falar um pouco do Real Madrid mais para frente, porque o técnico da seleção brasileira saiu de lá, o Carlo Ancelotti. Só que, sabe qual que é a curiosidade? É que o Real Madrid, ele normalmente tem jogadores sendo convocados para a seleção da Espanha. E esse ano, né, na Copa de 2026, pela primeira vez na história, não tem nenhum jogador convocado pelo Real Madrid. E é interessante porque a Espanha é um cenário, é um território que tem muito conflitos políticos, separatistas. Então não ter um jogador do principal clube da capital é uma coisa que gera bastante polêmica por lá. Agora, se os novinhos vão entregar ou não, minhas Kakuras, isso daí só o tempo mesmo vai poder dizer.
Agora, você confia no poder de um novinho? Diz aí pra mim. Galera, agora a gente vai falar sobre a seleção brasileira. Eu sei, o momento da seleção brasileira não é dos melhores. A gente tem uma seleção que não tem uma conexão tão forte com a torcida. Isso é um trabalho muito mal feito, na minha opinião, pela Confederação Brasileira de Futebol, que tornou cada vez mais o acesso aos jogadores, aos jogos da seleção brasileira, mais difíceis, né? Os ingressos são mais caros, é muito complicado você ver os jogadores brasileiros jogando. E tem também uma questão muito forte dos jogadores, que é o seu posicionamento político. A gente vive um cenário político que é muito tensionado. Então a identidade entre a torcida e o jogador brasileiro ficou muito complexa, está muito distante. A gente olha com estranhamento a seleção brasileira, mas mesmo assim, a seleção brasileira é uma das favoritas para essa Copa do Mundo real. Os problemas da CBF são vários. Para vocês terem ideia, quando o Brasil, a CBF chegou a anunciar o técnico Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, sem nem ter feito um contrato ou ter realmente entrado em contato com o Carlo Ancelotti para poder se tornar técnico. E aí, velho, você vê como é que já funciona um pouco da bagunça ali interna. A gente teve uma eliminatórias que teve 2 técnicos diferentes treinando a seleção brasileira e jogos muito ruins até a chegada do Carlo Ancelotti. E o Carlo Ancelotti é, sim, realmente o grande trunfo para a seleção brasileira se credenciar como uma das favoritas. Porque ele é simplesmente um dos técnicos mais vencedores da história do futebol. Então a gente tem isso a nosso favor. E assim, galera, toda a Copa do Mundo, a gente, querendo ou não, acaba se envolvendo. A gente acaba querendo ver os jogos, a gente acaba querendo, a gente entendendo ou não de futebol, a gente gostando ou não de futebol, a gente acaba se envolvendo. O futebol, ele é parte da cultura do Brasil. Eu sei que existe muitas questões machistas e masculinas dentro do universo do futebol, e isso realmente são coisas que a gente precisa olhar e precisa resolver, mas fato é que a cultura brasileira, ela também é moldada pela crença de que o futebol pode ajudar, pela crença de que o futebol pode mudar esperanças, pode mudar a vida de pessoas e também pode gerar alegria, sabe? Então, isso também foi um movimento político, eu entendo, tem várias questões, só que o futebol também está interligado com a nossa cultura. Então, velho, quando começa a Copa do Mundo, querendo ou não, você vai acabar vendo um jogo ali ou não, sabendo da notícia, sabendo que a seleção ganhou, perdeu, e isso é a coisa mais natural do mundo, e é gostoso que isso aconteça, gente. Se permita também entrar dentro desse universo, se permita também sentir um pouco dessa energia, deixa rolar. Uma questão importante é que o Brasil é a única seleção que conquistou a Copa do Mundo 5 vezes. Então isso já coloca o Brasil como favorito, independente do momento que o Brasil esteja vivendo. Só que tem um porém. O Brasil está vivendo a maior seca da sua história em títulos. Faz 24 anos que o Brasil não conquista um título de Copa do Mundo. A última vez que isso aconteceu, a última vez que o Brasil passou por um jejum tão grande, que também foi de 24 anos, foi entre 1970 e 1994. E olha essa coincidência. A Copa de 1994, quando o Brasil foi campeão, foi nos Estados Unidos. E a gente está voltando para os Estados Unidos agora. Eu não sou supersticiosa, mas para mim é o Hexa. Há alguns dias a CBF realizou uma pataquada para poder fazer o anúncio dos jogadores que iriam ser convocados. E existia assim uma energia muito grande para saber se o maior livramento da Bruna Marquezine seria ou não convocado para a Copa do Mundo, né? Tinha muita gente que queria que ele fosse, não sei porquê até agora, e tinha muita gente que não queria que ele fosse, porque assim, né? Razões, tem vários motivos. Vamos deixar essa história, né, do livramento da Bruna Marquezine de lado por agora e vamos dizer que o Brasil tem um elenco razoável, sim. Ele tem jogadores bons, tem jogadores capazes de levar a seleção longe, mas qual que é o problema? É que a gente chega com aquela energia, com aquela sensação de ter tomado um ghosting de uma pessoa que a gente estava muito afim, sabe? Tipo, essa energia, ela paira na seleção brasileira. E isso que é complicado. Pra vocês terem ideia, há muito potencial no ataque da seleção brasileira. A gente tem o Vini Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo há alguns anos. A gente tem o Rafinha, que também é muito forte, jogador da Espanha, que
fez grandes temporadas nos últimos 2 anos. A gente tem o Endrick, que é um garoto que é destaque. A gente tem o Ryan, que é um jogador que era do Vasco e foi jogar num time pequeno da Inglaterra, o Bournemouth, e quando chegou lá, ele simplesmente não perdeu nenhum jogo da temporada e levou o time por uma competição europeia a nível europeu, né, com outros clubes. Então, assim, a gente tem sim uma boa base. A gente tem, por exemplo, a melhor defesa do momento. A gente tem Gabriel Magalhães e Marquinhos, que são, respectivamente, vice-campeão e campeão da Champions League atual, e é, de longe, a melhor zaga, assim, do futebol europeu, por exemplo. Foi, inclusive, eleito a melhor zaga do futebol da Champions League. Então, assim, a gente tem uma defesa muito forte. Para mim, o grande problema da seleção brasileira não está no ataque, não está na defesa, está no meio de campo. O Carlo Ancelotti ele não convocou muito meio-campistas, e a gente tem jogadores assim no meio de campo que não estão passando por um grande momento, como, por exemplo, o Lucas Paquetá. E também tem outros jogadores que foram convocados, que são de outras posições, como o zagueiro Léo Pereira, que tem bastante fofoca sobre ele, mas, assim, em campo não tem rendido tanto, que fica questionável, sabe? Fica tipo assim, poderia ter chamado outro jogador que estava num momento melhor, como o Beraldo pelo Paris Saint-Germain, que, para além de jogar na zaga, ele também joga no meio de campo, então ajudaria, sabe? A gente teria um jogador que faria duas funções. E a gente não tem muito meio-campista. Esse é um ponto, assim, a gente não tem muito meio-campista. A gente tem muito atacante, porque a gente vai ter jogadores que vão jogar assim na lateral para atacar, só que a gente não tem muito campista para defender. Então, será que a gente vai conseguir? Tudo vai depender também se esses jogadores vão chegar bem e vão permanecer bem ao longo da Copa. Porque se a gente tiver uma lesão, por exemplo, do Vini Júnior, isso vai ser muito negativo. E o grande problema do Brasil é que a gente não tem muito banco de reserva no mesmo nível do time titular, como é o caso da França. No gol, por exemplo, tem uma incógnita, porque o Alisson foi convocado como goleiro, ele é o goleiro da seleção brasileira das últimas Copas do Mundo, ele não está num momento tão bom, ele vem de recuperação de lesões, mas é um jogador muito, muito forte, muito bom, mesmo ele tendo embarangado nos últimos anos. Aí você tem no banco o Ederson, que também já era um jogador que disputou a última Copa do Mundo, e ele saiu de um time que estava num alto nível e foi por uma Liga B na Europa, então, assim, demonstra ter um certo declínio na sua carreira. E também a terceira opção também é um jogador que também já fazia parte da seleção na última Copa do Mundo, que é o Everton, que está no Grêmio Porto Alegrense, do Rio Grande do Sul atualmente, e não está fazendo um campeonato tão seguro assim. Então, o gol é uma incógnita porque a gente não sabe como é que esses atletas vão chegar. Se eles chegassem como eles chegaram há 4 anos atrás, tudo bem, tá tranquilo. Mas será que é assim? Então, o Brasil ele tem esses problemas, assim, essas incógnitas que a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar. O time pode juntar e funcionar porque eu acho que o Carlo Ancelotti é um bom técnico que consegue tirar. E vai ser a primeira vez que o Carlo Ancelotti vai ter todos eles durante um período maior de tempo para treinar e formar uma seleção, uma equipe. Então é possível que o Brasil chegue sim para brigar. Mas agora vamos falar da grande polêmica e o grande problema aí da convocação, que é a convocação do Neymar. É sim uma incógnita e é tipo assim um mistério do porquê que o Carlo Ancelotti convocou o Neymar. Antes de mais nada, vamos fazer um parênteses aqui. Os héteros têm um pouco de razão sobre o Neymar. O Neymar ele foi um dos melhores jogadores da safra do Brasil. Há muito tempo a gente não tinha um jogador tão bom como o Neymar. O potencial dele era assim muito grande. Ele chegou a atingir parte desse potencial quando ele jogava no Barcelona ao lado do Lionel Messi e do Luis Suárez. Ele fez parte de um dos ataques mais letais assim da Europa. E ele não foi eleito o melhor do mundo porque na época também ele estava disputando com o Lionel Messi e com o Cristiano Ronaldo, que são assim duas aberrações do futebol. Então, manter um nível muito alto, disputando contra esses dois o título de melhor do mundo, é uma comprovação de que sim, o Neymar ele tem muito talento. O problema é que a sensação que dá é que o talento do Neymar foi desperdiçado. E foi desperdiçado não porque ele não quis jogar, mas foi desperdiçado por escolhas de carreira mesmo, assim, sabe? Parece que
Sabe aquela cantora que sai de uma gravadora achando que vai arrasar, mas ela não consegue acertar, não consegue, a gravadora segura o hit, ela não consegue lançar música. É isso que acontece com o Neymar. Parece que a carreira dele não consegue ir além porque as escolhas que ele fez foram escolhas incrivelmente questionáveis. Vou dar um exemplo prático para vocês, né, aqui. Nesse ciclo de Copa do Mundo, que começou em 2022 e chega até 2026, o Neymar, nesses 4 anos, fez 57 jogos oficiais. 57 jogos oficiais. Tem clube brasileiro que joga mais de 76 jogos oficiais em um ano. Então, assim, é muito baixo. É muito pouco. Até a convocação dele era 54. Teve um ano, antes dele chegar aqui no Santos, em 2024, que o Neymar fez 4 partidas só. 4 jogos. O ano inteiro. Sabe, é a aberração da justificativa por licença médica, sabe? Tipo assim, bizarro. Você não conseguiria ficar na sua empresa, por exemplo, aparecendo 4 dias só para trabalhar. É de se pensar, sabe? Para mim, a convocação do Neymar não é justa muito por conta desses números. O Neymar, ele não tá vivendo o melhor momento da carreira dele há muito tempo. São 4 anos que ele fez 57 jogos só. Ele tá sempre lesionado. Quando ele tá jogando no Santos, e olha só, ele veio para o Santos com uma ideia de que ele ia mudar o patamar do Santos, que estava voltando de uma segunda divisão. Ou seja, caiu pela primeira vez na história, subiu para a primeira divisão, chamaram o Neymar, então assim, opa, ele vai mudar o Santos de patamar, o Santos não vai mais brigar para ser rebaixado. E o Santos só briga para ser rebaixado, o Santos não consegue engrenar, o Neymar ele não consegue fazer a diferença como ele fazia antes. Ele faz diferença assim em um jogo ou outro, porque ele tem talento, mas não funciona sempre. E parece que ele escolhe os jogos para ir, sabe? Tipo assim, esse jogo eu vou jogar. E tem umas coisas complicadas, como, por exemplo, ele pede licença médica no Santos porque ele está lesionado, e aí aparece em uma competição de futebol, de A-games online, assim, só para poder chutar um pênalti, e tá sempre brincando, tirando sarro. Então, assim, parece que ele não leva a carreira dele a sério. E aí, como isso passa pra gente, a gente fica com ranço. É basicamente isso. A gente tem ranço do cara porque ele não leva as coisas a sério. Mas por que ele foi convocado então, Leandro? Por que o Neymar foi para a Copa do Mundo? O Neymar pode sim fazer a diferença numa Copa do Mundo, se ele chegasse inteiro. O Neymar já chega lesionado para uma Copa do Mundo e muito provavelmente a lesão dele vai deixar ele fora durante toda a primeira fase. A CBF está aí batalhando para fazer uma recuperação nele para ele poder jogar o mais rápido possível. Mas a tendência é que ele não jogue a primeira fase inteira. E aí a gente vai cair para o mata-mata. Ele pode sim fazer a diferença no mata-mata, mas assim, será? Porque ele vai estar acabado de voltar de lesão. Ele não vai conseguir jogar 90 minutos, por exemplo, no mata-mata. Não vai conseguir jogar prorrogação. Porque ele não vai ter força física para aguentar o ritmo. Então por que ele foi convocado? Sei lá. Não, tô brincando. Eu até acho que eu tenho um motivo do porquê. Quando o Messi foi convocado para a seleção da Argentina, ele foi lá e publicou uma foto da Argentina agradecendo. Quando o Neymar foi convocado, ele fez uma propaganda de uma casa de apostas. Isso é um indicativo do porquê que o Neymar foi convocado. O Neymar gera mídia. O Neymar chegou a ganhar aproximadamente, supostamente chegou a ganhar 30 milhões de reais no primeiro dia depois do anúncio da convocação dele. Ele gera dinheiro, entendeu? Ele é mais personalidade na mídia, ele é mais influencer atualmente do que jogador de futebol. Durante a coletiva da convocação, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, fez uma pergunta muito interessante para o Carlo Ancelotti, que é o técnico, falando sobre o João Pedro, perguntando por que o João Pedro, que fez 15 gols na Premier League, o campeonato inglês, não foi convocado e foi convocado um jogador que fez 15 jogos nos últimos 2 anos. E o Carlo Ancelotti não soube responder. Então isso para mim é uma indicação de que talvez nem tenha sido dele essa convocação. Foi meio que uma ordem da CBF, pressão dos próprios jogadores. Isso é possível. Então assim, é isso que quebra. Os jogadores da seleção brasileira fizeram um lobby danado para que o Neymar fosse para a Copa do Mundo, sabe? Esse Neymar hipotético, ele é tão grande, que tipo assim, todo mundo fica fazendo uma aposta. Teve jornalista que fez post na internet falando que se
o Carlo Ancelotti não levasse o Neymar e o Brasil fosse hexacampeão, ele ficaria triste porque não tinha o Neymar na foto. Deu para entender? É uma idolatria, assim, sem sentido. E aí, galera, a gente não consegue falar sobre relacionamento abusivo. Deixa eles vivendo o relacionamento abusivo deles, sabe? Não dá. É tóxico mesmo. Então o Brasil, ele chega na Copa do Mundo meio com essa energia de she's given that, but she's always served. Porque, parar para pensar, ele não é o grande favorito. Quando ele fez um amistoso com a seleção da França, pouco antes da convocação para a Copa do Mundo, a França colocou o Brasil assim na roda. Foi um choque de realidade mesmo. Mas talvez a gente esteja olhando para uma seleção que comece a se preparar para o ciclo da próxima Copa do Mundo e chegar em 2030 com mais força. Talvez seja isso. Mas se fosse isso, eu acho que o Carlo Ancelotti deveria ter convocado mais jogadores novos, como, por exemplo, o Beraldo, que joga no Paris Saint-Germain. Mas não foi esse o caminho. Então, assim, será que a gente consegue brigar? Será que o Carlo Ancelotti acredita mesmo que a gente briga por esse título? Para mim, se o Brasil chegar até as quartas de final, já foi um ótimo trabalho. Beleza, galera, essas são as principais apostas, as 4 principais apostas da mídia esportiva, são as favoritas para a Copa do Mundo, mas sempre temos surpresa. Em 2022, por exemplo, o Marrocos chegou até a semifinal, passando por Portugal e passando pela Espanha, e só foi parar ali na semifinal contra a França num jogo duríssimo, duríssimo. Então a gente sempre tem surpresa. E quem será que são as surpresas? Podem ser as surpresas? Quais são as minhas apostas de zebra para essa Copa do Mundo? São algumas, vamos lá? A primeira zebra, possível zebra, uma aposta aí fora do tradicional, é o próprio Marrocos. O Marrocos chega em 2026 com um pouco menos de força, mas ao mesmo tempo as pessoas já começam a olhar mais para o Marrocos. Em 2022, quando ele chegou para a Copa do Mundo, ele estava ali desacreditado. Agora, em 2026, a galera olha para o Marrocos e entende que o Marrocos pode sim surpreender. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho muito interessante, porque tem uma outra seleção que para mim também pode ser uma grande surpresa, que é o Senegal. Marrocos e Senegal fizeram a final da última Copa da África. Inclusive o Senegal ganhou em campo, mas perdeu esse título na justiça para o Marrocos depois de algumas polêmicas, que a gente pode adentrar, mas não vem ao caso. A questão para mim é que muitas seleções europeias, elas conquistaram Copas do Mundo com grandes destaques que têm descendência africana. Por exemplo, a primeira Copa do Mundo pela França foi conquistada com um jogador chamado Zinedine Zidane, que ficou conhecido depois por ter dado uma cabeçada numa final de uma Copa do Mundo anos depois. O Zinedine Zidane, ele tem descendência argelina, a ponto de que o filho dele vai jogar, ele é goleiro, o filho dele, e vai jogar essa Copa do Mundo pela Argélia. Então as seleções da África e as seleções de outros países começaram a fazer esse movimento de ir buscar ativamente atletas que têm descendência dos seus países para dizer, olha, a gente tem um projeto aqui, a gente quer ser forte e eu acho que você pode jogar para a gente. Marrocos foi assim que Marrocos chegou na semifinal da última Copa, porque demonstrou esse projeto, apresentou esse negócio, fez todo esse trabalho e conseguiu formar uma seleção forte, porque normalmente tem êxodo de talentos de atletas africanos para a Europa, e aí a África não consegue chegar na Copa do Mundo, né? As seleções africanas não conseguem chegar longe na África na Copa do Mundo, enquanto os seus filhos estão ali sendo grandes destaques na Europa. Outra seleção que também pode ser uma surpresa para mim é o Japão. O Japão ele chega para a Copa do Mundo um cenário muito interessante, que é uma invencibilidade. O Japão não perde para clubes europeus há mais de 8 confrontos. E atualmente 9, porque acabou de ganhar da Islândia. Então o Japão tem essa invencibilidade. E ele está num grupo que tem Suécia e Holanda, né? Países Baixos. Então, assim, tem mais chances ainda de manter essa invencibilidade. Nesse período de invencibilidade, para vocês terem ideia, o Japão também ganhou do Brasil. Num amistoso, ganhou de 2-1. E ganhou da Inglaterra, jogando na Inglaterra, pela primeira vez na história. O que está acontecendo no Japão é que depois das Olimpíadas, né, as últimas Olimpíadas que aconteceram no Japão, o governo japonês começou a investir muito no esporte. E para além de skatistas que também estão ganhando medalhas, 2 modalidades no masculino ganharam muita força, que foi o vôlei e o futebol. Então o Japão também é uma possível aposta aí para ser uma surpresa, sabe? Então essas são algumas das minhas apostas.
Japão, Senegal e Marrocos. Agora, qual é a seleção que pode chegar como favorita, mas serve um gostinho de flop? A Inglaterra e Portugal. Aí é um cenário engraçado, gente. A Inglaterra, ela tem, há muitos anos, a Inglaterra, ela chega com possibilidades, com um time interessante, com jovens jogadores de grande talento, mas não consegue conquistar o título. A Inglaterra tem um título só em um longínquo 1966, sabe? Então, assim, a Inglaterra não consegue chegar lá. E esse ano, a escalação foi muito polêmica. O técnico deixou muitos talentos assim de fora para convocar jogadores que ele tem mais confiança. Isso é normal em todos os lugares, mas na Inglaterra foi bastante criticado. Então, para mim, a Inglaterra ela tem um potencial, tem um atacante muito forte como o Harry Kane, mas não deve chegar tão longe como chegou nas últimas duas Copas. E eu não acredito que a Inglaterra chegue em uma final, por exemplo. Já Portugal é interessante, porque Portugal eu acho que ele vai viver mais o luto de perder Cristiano Ronaldo nessa Copa do que viver a experiência de vamos tentar pelo Cristiano Ronaldo esse título. Portugal tem uma seleção muito boa. Portugal chega com aquele jeitinho bonitinha, ordinária, mas que a gente não sabe se vai ser mais focado em despedida para Cristiano Ronaldo ou se realmente os jogadores vão conseguir desempenhar o futebol deles. Ambas as seleções, para mim, chegam com aquela energia de tipo assim, ai, não sei, acho que não vai tão longe assim não, sabe? Tipo assim, ai, tem potencial, se for longe não seria uma surpresa, mas se cair cedo também não vai ser uma surpresa, sabe? É meio que essa energia, assim, sabe? Gente, é isso. Copa do Mundo mesmo, Copa do Mundo que vale a pena na Copa do Mundo, meus amores, é a zebra. A gente vive uma Copa do Mundo esperando para que Curaçao, Haiti, Panamá, Cabo Verde, Uzbequistão marque um gol, tenha uma vitória, consiga eliminar uma seleção da Europa. É isso que a gente vive na Copa do Mundo. A gente sabe que tem favoritos, que não tem favoritos, tem jogadores, tem seleções que chegam lá com potencial maior de conquistar o título ou não, mas essa que é a graça da Copa do Mundo, é uma disputa, gente. A graça da Copa do Mundo é tudo pode acontecer. Então você vai ter drama, você vai ter rivalidade, você vai ter figurino, porque eles vestem umas roupas maravilhosas, tá bom? Você vai ter coreografia na arquibancada, você vai ter homens emocionalmente chorando por outros homens na televisão e em rede nacional e sentindo sentimentos que eles jamais diriam que eles sentiriam. A masculinidade é meio estranha no futebol, né, gente? É bizarro. É isso, galera. E para vocês, quem que é a grande favorita para a Copa do Mundo? Quem que é o Oscar da Copa do Mundo aí para vocês? É o Brasil? É a Inglaterra? É a França? É a Espanha? Quem que você acha que realmente pode surpreender? Quem que você gostaria de ver que chegaria lá? Deixa aqui no comentário e aproveita também, dá um like no nosso vídeo e assina o canal para vocês poderem acompanhar as atualizações de todas as quarta-feiras, tá bom? Eu volto com muito mais. Até mais, queers!